Pessoal, um minutinho, a gente já vai começar a conversar com vocês. Eu não sei se a gente dá, Manu, 5 minutos regulamentares aí para o pessoal que está no trânsito. Acabou, né, home office? Mas assim, eu sou, você me conhece há alguns anos e sabe que eu sou da pontualidade. Então, aí eu fico pensando, quando a gente dá 5 minutos, mas escuta, eu cheguei no horário e tenho que esperar. Então, acho que faz sentido, lógico, dar um tempo, começar as apresentações, não entrar logo na matéria, no assunto que a gente quer tratar, mas acho que a gente pode começar no horário, sim, acho que faz sentido. Muito bem, gente. Falou a minha sócia que tem a parte da administração, da gestão, que tem antepassados alemães que são super pontuais. Eu, com essa minha vida de hispânica, já sou mais, dá 5 minutinhos, tá tudo bem, mas que bom, a gente vai falar sobre isso, né, Manu? Esse equilíbrio é Com super importante. certeza, a necessidade de ter bastante gente diferente na equipe, né? Para equilibrar e para trazer coisas novas, para trazer energia diferente, ideias malucas que a gente às vezes pensa, meu Deus, Samantha, da onde você tirou isso? E a gente põe e faz, então precisa ter um pouquinho de cada na equipe. Eu acho isso é bem relevante, né? Para ter um escritório aí que tenha várias coisas diferentes para fazer. É isso, o equilíbrio. Ó, o Anthony está dizendo que alemão é pontual, ele sabe porque morou lá. Eu sei, viu, Anthony, porque a Manoele sempre me cobrava, e não só me cobrava, ela ficava muito brava quando eu chegava atrasada. E eu acho que eu tenho um agravante, sempre né? não. Eu tenho um agravante, eu sou uma alemã que morou 2 anos no Japão. E no Japão, se você está no horário, você está atrasado. Então, é um negócio que agravou até essa minha mania aí de chegar antes, de estar com as coisas bem no horário. Sou muito rígida com isso. Preciso até melhorar. Muito bem, não, melhorar não, a gente faz do jeito que tem que fazer. Então, seguindo a sua todo a sua escola, que eu acabei aprendendo a ser pontual por conta da Manoele, porque eu não era. Vamos começar então a nossa Quer que eu tire aqui jornada. Nossa jornada. vou... Eu acho que sim, tira um pouquinho esse para a gente se apresentar para as pessoas. Nós temos aqui já quase 100 pessoas com a gente. Nós tivemos muitas inscrições, a gente ficou até surpreso do ponto de vista de ser um curso que não é um curso que tem um apelo acadêmico, não é uma pós-graduação, não é uma especialização, mas é um curso prático para dar ferramentas para você que quer aprender direito ambiental. E realmente nós tivemos muitas inscrições. E a gente está vendo aí que o pessoal olha do Brasil inteiro. Milena, de São Paulo, pessoal Passou um mineiro aí agora há pouco falando de pão de queijo. Que honra ter vocês todos aqui. A gente espera que nós possamos realmente passar para vocês o tanto que a gente quis colocar dentro dessa primeira aula, não só de informação, mas de ferramenta, que você tenha uma ideia do tanto que as ferramentas podem te ajudar a buscar quando você tiver uma dúvida na questão de direito ambiental. A lei ambiental é complexa, ela é esparsa, às vezes você fica olhando todo aquele emaranhado de lei, decreto, regulamento, portaria, resolução do CONAMA, não sabe nem por onde começar. A ideia é fazer com que você realmente saiba por onde começar. E, mais do que isso, que a gente consiga economizar um caminho para vocês. Eu e a Manuela estamos aqui há mais de 20 anos. Eu sei que não parece, né, Manu? Não gosto quando a gente Obrigada. fala de idade, eu sempre falo isso. Há mais de 20 anos trabalhando com as questões ambientais e a gente sofreu muito no começo, muito. Então, a gente quer economizar um caminho para vocês que querem ingressar nas carreiras verdes, que conseguem enxergar a oportunidade que é esse mercado, não só no Brasil, a gente vai falar da carreira internacional que a gente acabou abrindo aí também. Uma coisa que a gente esqueceu de pôr aí, Manu, na nossa apresentação, mas que eu quero falar é que a gente vai estar em Portugal, né? O PNEDICRE está indo para Portugal semana que vem. É verdade, Então, é verdade. nós estamos com esse crescimento acontecendo e a gente quer economizar para vocês esse caminho.
Quando nós montamos essa primeira aula, olha lá, engenheiro agrônomo de Roraima. É Roraima, aprendi que não é Roraima, é Roraima. Estive lá esses dias e aprendi. Mas quando a gente estava montando esse nosso caminho, né, esse nosso roteiro, a gente achou muito importante, foi muito discutido com a equipe, nós colocarmos as fragilidades, porque o que a gente vê, tanto em rede social, quanto em apresentações profissionais, são as questões do sucesso, do tudo que deu certo, das coisas que acontecem direito, que a gente foi... Não, a gente trouxe um pouco também dos perrengues para vocês entenderem que realmente não é uma coisa fácil, mas até a parte da insistência a gente trouxe um pouco também, né, Manu? E uma coisa a gente discutiu bastante aqui foi com relação assim, a gente vê muito curso, a gente vê muita aula, muita gente falando em coisas teóricas, e eu tenho um pouco de dificuldade de falar, tá, mas como que acontece essa teoria? Como é que ela vem para a prática, né? O que você usa de verdade no escritório, no teu dia a dia? E aí a nossa ideia foi realmente aqui, que a gente vai trazer aqui no final, um caso do escritório mesmo, e todas as estratégias, os percalços que a gente teve que enfrentar durante esse processo. Então, eu acho que isso vai dar vai trazer para ficar palpável, né? O que é a legislação, como que eu aplico, como é que é o dia a dia de um escritório de direito ambiental, né? Com que tipo de caso vocês lidam? Então, acho que isso vai trazer um pouquinho mais, vai aproximar mais quem, de repente, está pensando em começar para essa área e vai entender melhor com o que vai lidar, né? É mais realidade mesmo, né? Gente, Uhum. enquanto você está falando, Manu, eu estou vendo aqui, tem gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Bahia, de Goiás, de Minas, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, todo mundo, o Brasil inteiro aqui com a gente. Que Que delícia, legal, que né? orgulho, que orgulho. Bem, são 8h06, e segundo a minha sócia, a gente precisa começar as coisas no horário. Então, Manu, por favor, Vamos vamos começar. compartilhar aí a apresentação que a gente montou para vocês. Pessoal, a gente espera que vocês aproveitem muito. Nós vamos abrir o chat, está aí aberto. Nós temos uma equipe. Eu quero agradecer também o pessoal da Strix, que ajudou muito a gente a montar tudo isso, a colocar essa plataforma no ar. A equipe Pinedicram, Maria Fernanda, nossa sócia, Luísa, Manuela. Temos uma Manuela e temos uma Manuele Cram e a Manuela Andrade. Somos 5 sócios do Pinedicram, mas a gente vai contar essa história para vocês. Começando o nosso conteúdo aqui, temos mais de 100 pessoas aqui conosco já. Só um pouquinho. Já está aqui, né? Quem somos? Então, começando a nossa história, contando um pouquinho para vocês dessa história, para quem não ouviu, né, falar, para quem não deu uma investigada, porque às vezes quando você se inscreve no curso, você dá um Google na pessoa para saber quem é. Mas eu sou advogada, tenho uma pós-graduação em Direito Socioambiental, fiz um curso de coordenação de gestão ambiental por uma certificadora alemã, e eu aprendi na prática, aprendi na vida a ser uma advogada de direito ambiental. A Manoele está comigo, o escritório abriu no dia 11 de setembro de 2001, no dia que caíram as Torres Gêmeas, e eu precisava de uma estagiária, eu também era recém-formada, eu me formei em 2000, e eu pedi, né, espalhei a notícia, um vizinho dela que achou ela lá, e trouxe a Manoele de estagiária para mim. Quando ela chegou, eu falei, eu quero trabalhar com direito ambiental. Ela falou, olha, tudo bem, vamos ver qual é, né, Manu? Sim, nem sabia o que era isso, mas beleza, vamos embora. Bora, vamos ver qual é. E a gente começou numa portinha, uma portinha bem pequenininha lá em Curitiba, na Marechal Deodoro. E direito ambiental, em 2001, era uma coisa muito incipiente ainda, né? Acho que pode já colocar aí o próximo slide, né, Manu? Era uma coisa muito incipiente. Tenho quem somos e por que estamos aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho de onde a gente veio e aí a gente fala por que a gente está aqui. Era muito esparso, ninguém falava. Eu tive na Faculdade de Direito de Curitiba algumas aulas de Direito Ambiental que eram optativas, professora Regina Bacelar,
era advogada da Copel, que era a companhia de energia lá de Curitiba, do Paraná, trouxe essa questão do direito ambiental, mas eu muito rapidamente entendi que era isso que eu queria. Não era promissor do ponto de vista financeiro, era novo e era muito incipiente, inclusive teve um professor meu que falou o seguinte: você é uma advogada tão boa, você é uma aluna tão boa, tão aplicada e tal, você vai fazer essa perfumaria, que é direito ambiental? Então era até um pouco rechaçado, sofria um pouco de preconceito dos advogados mais tradicionais, essa área de direito ambiental. Boa noite, pessoal que está chegando, a gente está no comecinho falando como nós começamos com o direito ambiental, né? De onde viemos, né? Quem está aqui falando com vocês para estar falando a respeito de direito ambiental, de falar de excelência de direito ambiental. E nesse começo, quando eu procurei algumas coisas para ver onde que eu ia buscar uma referência de direito ambiental, tinha 3 escritórios no Brasil. Era o Dr. Paulo Afonso Leme Machado, que foi o primeiro livro de direito ambiental escrito, ele que foi o grande precursor, ele inaugurou o direito ambiental no Brasil, e ele tem a primeira, que em direito a gente chama de doutrina porque são os livros, a bibliografia, a literatura a respeito, era só o livro do professor Paulo Afonso. E fui visionária, né, Anthony? A minha visão, ou eu podia dar muito certo, ou eu podia dar muito errado. Mas era tido como uma perfumaria e não tinha onde ir buscar. E, de fato, o Danilo está falando que ainda tem muita resistência. Sim, só que tem uma diferença primordial, que faz aquela segunda perguntinha que estava aqui no primeiro slide. Por que estamos aqui? Porque agora existe uma demanda tão grande que é exatamente isso que a gente está fazendo. Nós aqui, como não existia demanda na época, e a gente foi cavando essas demandas, nós temos uma equipe super qualificada, mas hoje existe uma demanda de profissionais e o mercado está sedento por isso. Então, nós começamos com direito ambiental, não tinha o Paulo Afonso Leme Machado, tinha o professor Edson Milaré e o Paulo de Bessa Antunes, eram os 3 que falavam a respeito de direito ambiental, e muito complexo. Para eu, recém-formada, e para a Manoele, que era estagiária, era muito complexo, porque já era essa confusão de normas esparsas, muitas leis, resolução, portaria, decreto. A gente sai da faculdade, a gente não sabe. Se você está aqui, você é advogado recém-formado, se você está aqui, você é técnico e você faz toda essa confusão entre essas normas todas, o que é lei, o que é decreto, o que é resolução, o que é portaria, o que eu tenho que seguir, nós também fazíamos. E foi muito difícil desvendar, abrir isso, né? Então, existia muito pouco material de estudo para a gente buscar, e a própria demanda, os casos eram confusos. Algum caso ou outro que chegava de direito ambiental era uma multa porque jogou a caliça da construção num terreno baldio. Meu Deus, onde é que eu vou buscar a legislação a respeito disso? Né? E aí também o pessoal citando que tinha, antes da lei complementar que definiu as competências de quem faz o quê, era muito confuso. Eu concordo plenamente, era super confuso, e a demanda também misturava direito ambiental com direito administrativo, com direito civil, com direito penal, era tudo muito confuso de fato. Tinha recém saído a Lei de Crimes Ambientais, que é de 98, então a gente estava ali um pouco perdida. Era eu, a Manoele, a gente não tinha dinheiro, porque nós tínhamos lá uma portinha, então a gente fazia uma execução de cheque, a gente fazia lá um divórcio consensual para pagar o aluguel, e nós íamos cavar. E aqui é a primeira coisa que eu quero falar seriamente com vocês. Eu não cheguei a ter um escritório de direito ambiental que atende o Brasil inteiro com demanda reprimida, esperando o cliente chegar. A gente fazia um divórcio, executava um cheque, pagava as contas do mês, e aí eu ligava para os sindicatos. Olha, sindicato da construção, vocês têm algum problema com o meio ambiente? A gente tem dificuldade de licença, a gente tem dificuldade de entender as partes verdes do plano diretor, a gente tem dificuldade de destinação dos resíduos da construção. Beleza, eu estudava o assunto e eu oferecia de graça uma palestra nesses sindicatos para os construtores, para os loteadores, para
colocar, dava cartãozinho. Ligava para os sindicatos rurais, olha, vocês têm problema de ambiental? Ah, às vezes aparece alguém aqui falando de uma tal de reserva legal. Ou então, a gente tenta fazer uma licença e aí não sai, ou a gente é embargado e a gente nem sabe por quê. Eu montava palestra e saía dando palestra nos sindicatos rurais das cidades. Eu morava em Curitiba, Ponta Grossa, Colombo, Castro, Carambeí. Eu ia nesses sindicatos para fazer. Então, a primeira dica é não tenham medo de buscar o cliente. Identifiquem o que você quer, com o que você quer trabalhar, a sua demanda, a sua excelência. Faça o material e, como dizem por aí, meta a cara. É assim que faz, é assim que constrói, né? A gente saiu desse nada que nós éramos no sentido de não ter dinheiro nem para pagar o aluguel. Eu tinha um filho pequeno, eu tive o meu segundo filho em 2003, então em 2001 eu abri, 2002 Manoel veio lá trabalhar comigo, 2003 meu filho nasceu, e a gente, era uma confusão, era o filho ali, daí chegava o cliente, Manoel saía com o carrinho do bebê para o cliente, para eu atender o cliente. Então Nós as tínhamos mulheres só que uma estão... sala, né? Então, nós duas trabalhávamos juntas na mesma sala e aí o Dudu começava a chorar, não tinha como atender. Então, fiz um bico de babá, De né? No babá. começo do meu estágio, mas valeu a pena. Para as mulheres, a gente sabe que as mulheres têm culpa às vezes, porque trabalham e têm filho, e não dá para conciliar. Dá para conciliar. O Dudu, com 10 dias, ia comigo para o escritório, eu amamentei ele até o 6º mês, só não amamentei mais porque ele era muito guloso. A minha primeira filha, eu amamentei quase 1 ano. Olha aí, ó, alguém já se identificou, vocês estão falando da minha realidade atual. E é assim que funciona, é tudo junto e misturado, né, Manu? Sim, com certeza. E deu certo, né? Estamos aí. O Dudu agora dá conta da vida dele e a gente segue nossa profissão. Acho que isso faz muita parte do trabalho do dia a dia da mulher, né? Dia a dia da mulher, É. e a gente olhar para isso com o pé no chão, que não é assim tudo flores. A gente tinha esse perrengue, tinha que viajar, e aí, quando viaja, a gente se culpa, e aqui eu vou incluir os homens também, porque, ai, tá fora, não deu atenção É. para a família. E vou adiantar aqui que em 2019 eu ganhei o título de cidadã honorária de Ribeirão Preto. E lá os meus filhos fizeram um discurso para mim, os dois, a Isadora e o Dudu. Hoje ela tem 23, ele tem 20. E eles falaram que eu muitas vezes eu não estava presente, mas eu nunca fui uma mãe ausente. Então, a carreira, ela pode te tirar fisicamente da sua família, mas se você souber conviver e dar tempo de qualidade com profundidade, saber o nome dos amigos dos seus filhos, saber o que está passando na escola, saber o que está acontecendo com a sua mulher, com o seu marido, colocar tudo isso como parte do dia e dar uma atenção devida para tudo isso, cuidar do espírito, cuidar do corpo, gente, dá para fazer, né? Acho que pode passar, Manu. Não vou passar antes de dar um destaque aqui para essa foto, né? 19 anos aqui do seu lado. Tá, não vou passar o slide sem dar o destaque para essa foto e para nossa 19 trajetória. anos, Manu, uma menina comigo, e depois, ano passado, nós duas lindas inaugurando a nossa sede, a nossa filial de Nova York, gente. Nós temos uma filial de escritório em Nova York. Vou falar um pouco disso, eu tenho medo de demorar demais nessa parte, mas quando nós começamos com toda essa dificuldade, a gente fez uma forma de trabalhar com isso, e quero destacar, o nosso direito sempre foi direito ambiental e não tinha material. Então, aqui a gente colocou um asterisco nesse pouco material, porque hoje, quando a gente vai pesquisar alguma questão de direito ambiental, muitas vezes são artigos nossos, é jurisprudência de ação nossa, são teses nossas, a gente construiu isso. Então, hoje, com essa riqueza que você tem de material e dentro do que vem vindo de novo, pagamento por serviço ambiental, ESG, mas não está consolidado ainda. Mete a cara, vocês ajudam a construir. Se for isso que você quer fazer, vai e faz, dá para fazer. E, gente, olha, era sem dinheiro mesmo. A gente não tinha família, não tinha dinheiro. Tanto a Manu quanto eu, a gente vem de famílias muito humildes, né, Manu? Uhum. E era aquela coisa de um sapato, perrengue.
E deu, e aconteceu, e a gente conseguiu crescer. Hoje a gente é referência no Brasil e estamos começando a nossa carreira internacional. A gente, o ano passado, inaugurou uma filial em Nova York, porque a gente sente que com essas demandas ambientais do mundo e com a oportunidade do Brasil que a gente vai colocar aqui para vocês, vocês vão ver que tem muita gente de fora querendo investir no Brasil em questões ambientais. E aqui está uma grande oportunidade para todos nós. A gente precisa... ó, tá muito legal receber essa energia de vocês, muito obrigada. A gente precisa entender que o gringo, né, qual seja ele qual for, o europeu, o americano, ele quer investir no Brasil e ele quer segurança jurídica. E para dar segurança jurídica para ele, o que é segurança jurídica? É previsibilidade, é você entender, o cara que está vindo investir, entender qual que é a regra, qual que é o risco, e vocês, entendendo de sustentabilidade, vão conseguir trazer para dentro essa segurança, falar, olha, existe risco aqui, 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 e existe forma de você fazer desse jeito, é isso que a gente quer dar para vocês. Só que naquela confusão do nosso começo, a gente penou muito. As nossas contas eram misturadas, pessoa física com jurídica. A gente não sabia o quanto custava o nosso trabalho, porque quando a gente se forma em direito, a gente aprende a ser advogado, a gente não aprende a ser empresário. E um passo muito importante que a gente deu, e é por isso que tem essa canoinha aqui com 2 remos, foi nós identificarmos as nossas excelências. Boa noite, gente. Vamos lá. Gente chegando aqui, já o pessoal que chegou, a gente está falando da nossa trajetória, tá? Nós começamos lá muito pequenininhas, a gente foi crescendo e a gente identificar, nós conseguirmos saber quais eram as nossas potencialidades e quais eram as nossas fragilidades nos ajudou muito. Porque no momento em que eu entendi que eu era uma pessoa comunicativa, que eu conseguia angariar cliente, que eu conseguia vender um produto, e eu parei de tentar arrumar bagunça, porque, Manoele, graças a Deus, tem todo esse potencial administrativo, de criar procedimento, de criar regra, de ter uma visão empresarial organizacional dentro do escritório. Cada uma pegou o seu reminho e a gente parou de rodar, porque quando todo mundo da equipe está remando no mesmo lado, a canoa vai ficar em círculo. Só vai para frente se cada um fizer a sua parte. Então, Manoele tomou seu assento, começou a remar na direção que eu estava indo com a parte misturada e ela fez com que a minha canoinha que estava rodando conseguisse andar para frente. Né, Manu? Eu acho que a gente conseguiu separar, entender quais eram os nossos pontos fortes e pontos fracos. Todo mundo que está aqui deve já saber quem é Samantha Pineda. Então, a gente sabe como que é a Samantha, né, a comunicação, o alcance, a forma de explicar as coisas, a facilidade que a Samantha tem de comunicar. E a gente percebeu isso e a Samantha pegou isso e foi fazer o comercial, foi fazer o marketing, foi fazer a captação. E nesse mesmo tempo eu percebi que a gente precisava ser uma empresa, que nem a Samantha está falando. E aí eu comecei a fazer a parte organizacional. A gente não sabia muito, que eu acho que é uma coisa que todo advogado começa não sabe fazer, como que eu precifico, né? Que valor que eu vou cobrar de honorários. Então a gente começou a estabelecer critérios específicos, objetivos para a gente criar isso, contratando gente, enfim. Então acho que a gente realmente fez uma canoa fazer a canoa andar para frente, né? Cada uma do seu jeito, com as suas potencialidades aí sendo usadas. E eu acho que esse ponto cabe para todo mundo que está aqui. Eu vi que tem agrônomo, biólogo, geógrafo, engenheiro ambiental, advogado. Seja lá qual for a sua empresa, seja uma empresa. Ah, mas sou só eu. Não tem problema. Abra uma pessoa jurídica, organize as suas horas de trabalho, faça a conta de quanto custa cada... tem uma química. Então, para todos vocês, a carreira ambiental ela é perfeitamente viável e mais, ela é promissora hoje, para qualquer dessas áreas que estão aqui. Porque todo mundo precisa. A gente vai chegar num ponto aqui que vocês vão ver que é super multidisciplinar a questão ambiental. Só que, por mais que vocês estejam no começo,
Pessoal, Carla, é agricultora ou é da agricultura? Agrônoma? Porque a gente tem aqui essa diversidade, mas a gente precisa olhar para isso de uma forma que você saiba quanto custa a sua hora de trabalho. Mesmo que você não vai cobrar por hora, você vai cobrar por contrato. É agricultura, você é da agricultura, ótimo. A questão da agricultura hoje está aí bombando, é um setor que cresce demais e que a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente. A sustentabilidade é o mote, ninguém mais fala em agricultura, em indústria, de agroindústria, sem a sustentabilidade. Agora, por mais que você seja uma pessoa, seja autônoma, para que você consiga, seja uma empresa, para que você consiga ter esse gerenciamento, para que você saiba quanto é sua hora, para que você saiba a forma de você trabalhar e prestar esse serviço. Não adianta você ter conteúdo de direito ambiental se você não tiver entrega, e se você não tiver organização, você não vai ter entrega. Certo, Manu? Certo. Acho que é esse o ponto aí. Vamos lá. Vamos lá. Acho que é o próximo slide. Eu tô com dificuldade numa tela um pouco lento, mas foi. Então, o que mudou para a gente? Como que a gente chegou a hoje ter uma equipe montada, a conseguir fazer com que as questões ambientais, e aqui somos as sócias, né? As 5 sócias, tem ali a foto do meio embaixo, a Maria Fernanda, a Luísa, a Manoélia, a Manuela e eu. Vou para os encontros da ONU, faço a questão de palestras nacionais e internacionais, e as sócias também, cada uma no seu nicho, a gente dividiu as especialidades, tem direito administrativo ambiental, direito penal ambiental, o direito de responsabilidade civil, laudos, e essa parte de conhecer direito efetivamente, e a gente não tinha essa integração. Então, quando a gente conseguiu integrar, a gente bombou, porque aí todas as sócias assumiram os seus papéis, todo mundo conseguiu fazer com que, na sua área, a gente conseguisse uma entrega de excelência. Segundo ponto. Então, primeiro ponto, olhem para dentro da estrutura, que vocês querem trabalhar com direito ambiental, mesmo que sejam sozinhos, organizem isso empresarialmente, e aí a entrega. A entrega tem que ser com excelência. A melhor propaganda de vocês vai ser o cliente falando bem. Aí um cliente vai indicar o outro, que vai indicar o outro, que vai indicar o outro. Hoje, graças a Deus, a gente pouco vai atrás de clientes. Os clientes vêm buscar a gente porque sabem que as entregas, os resultados que a gente proporciona para eles são super positivos. Nós temos hoje, então, essa filial em Nova York, e na semana que vem nós estaremos falando na Universidade de Lisboa, porque a gente também está com esse braço na Europa. Quais são os diferenciais que nós entendemos dentro do direito ambiental que foram preponderantes para que a gente tivesse esse sucesso? O primeiro deles, e aqui, né, a gente coloca aí pontos para vocês, é estar à frente do processo. Não interessa se você está aqui, a gente viu o quanto nós temos de diversidade de profissões aqui dentro. Você não pode fazer só o que você foi pago para fazer. O engenheiro ambiental vai fazer um laudo. Ele vai olhar estritamente a questão técnica, ou um biólogo, ou um geógrafo. Se ele não tiver o plus de olhar como é que está a questão de legislação, de olhar naquele estado como está acontecendo a condução de um caso parecido nos órgãos ambientais, de olhar politicamente como está sendo isso, ele está restrito demais. Nós nunca esperamos, nós somos advogadas, e o advogado, ele atua num processo, e o processo tem fases. Então, assim, a gente recebe uma ação civil pública, vocês vão entender o que é isso para quem não entende. A gente responde essa ação civil pública e a gente podia ficar esperando, porque o outro passo é do autor, que vai fazer uma impugnação, e o outro passo é do juiz. A gente não fica esperando. Se o processo para, a gente cutuca. Se a gente pode fazer um laudo diferente e ir para o órgão ambiental tentar regularizar antes de acabar o processo, a gente vai. Então, estar à frente do processo é olhar para você no sentido do que eu posso fazer a mais. Fui contratado para fazer um laudo do dano ambiental. Esse dano ambiental
como que o órgão ambiental tem respondido a isso? Porque eu posso fazer o laudo e dar a sugestão de solução. A minha empresa ou o meu serviço pode ir ser um resolvedor desse problema muito mais do que prestar o serviço. Não atuar só juridicamente ou não atuar só na área para a qual você foi contratado, porque essas nuances que tem em volta do direito ambiental, elas são super importantes. E isso é uma dica porque a gente demorou para perceber, né, Manu? Que tinham todos esses outros focos para a gente olhar. Político, de comunicação. Tem tanta comunicação errada, né? Dizendo, ah, meu Deus, comer carne estraga o meio ambiente. O eucalipto seca a terra. E aí para. Vira uma A verdade informação absoluta. pobre, né? Sem a explicação, sem o... Então, assim, muito de não atuar só na área para a qual você foi contratado. Um ponto super importante, não desistir. Manoele, a heroína da resistência. A gente tem teses, como eu falei, e hoje a gente vai buscar o material e as teses foram desenvolvidas por nós. Então, quando você leva um entendimento, e esses dias nós tivemos de um técnico, né, Manu? Eu vou recuperar aquela área do Pantanal, colocando boi lá. A gente falou, é recuperação de área degradada, tem que fazer um PRAD, um projeto de recuperação de área degradada. Ele mostrou, por A mais B, cientificamente, que a melhor forma de recuperar aquela área era com pastoreio. E o órgão ambiental aceitou. Então, assim, a gente precisa não ter medo de colocar a posição que a gente acredita e defendê-la até morrer. A gente já perdeu em primeira instância, a gente já perdeu em segunda instância, a gente já conseguiu reverter as sentenças quando a gente acredita na tese e a gente não desiste. E, por fim, que eu sempre falo aqui, é o trabalho com propósito. A gente acreditar na causa, a gente entender que o direito ambiental é parte de melhorar o planeta, de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a vida dos nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim, isso é motivador, né? A gente consegue ir muito mais, com muito mais vontade, com muito mais sede ao pote. Pode mudar, Manu. Então, hoje, gente, olha, a gente, graças a Deus, tem bastante sucesso para mostrar. Muito bem, por que vocês precisam olhar para o direito ambiental com um olhar muito diferente? Então, a gente vai começar aqui a falar onde nós temos essas carências de pessoas. Primeiro ponto total é a carência de profissionais. Hoje nós estamos sofrendo com isso, a gente tem demandas que nós não damos conta de atender como advogadas, e como advogadas nós temos demandas para técnicos e nós não temos técnicos disponíveis. A gente trabalha com várias empresas em parceria, mas nós não temos. Então faltam advogados, faltam engenheiros, engenheiro ambiental, engenheiro civil, às vezes, para dar alguma solução para uma obra embargada, engenheiro agrônomo, faltam biólogos, agrônomos, geógrafos, enfim, todos os técnicos têm uma carência de profissional no mercado gigante, por isso vocês podem ter uma carreira verde super próspera. Existe um crescimento no mercado hoje, não só vertiginoso com relação à implantação de ESG nas empresas, venda de crédito de carbono, pagamento por serviço ambiental, etc., mas existe uma demanda do básico. Relatórios de sustentabilidade das empresas, não tem, as empresas querem implantar dentro dessas empresas. Informação contraditória e verdade ambiental de fauna e flora, muito mito ambiental aparecendo, né? Esses relatórios de sustentabilidade, às vezes a empresa é pequena, não tem um departamento de sustentabilidade, mas ela quer apresentar um relatório de sustentabilidade no final. Não tem profissional para fazer, tem empresa procurando, pagando bem e não tem profissional para fazer. A questão da avaliação de risco das operações, de novo, por que a gente abriu uma filial em Nova York? Porque os investidores de vários setores, mineração, energia, questão florestal, indústria, querem trazer o seu negócio para cá, mas eles têm medo da legislação ambiental porque ela é muito complexa. Então, essa avaliação de risco, do diligence, ou mesmo só uma avaliação do compliance, da conformidade daquela empresa para chegar aqui, não tem profissional para fazer e o mercado está cada vez exigindo mais. Projetos de pagamento por serviço ambiental. A gente fala mercado de carbono é mais famoso, mas tem serviço de água, biodiversidade, manutenção de solo, que precisa de laudo, que precisa de
um material a ser entregue e não tem profissional. Parte de green bonds, parte de certificação. Green bonds são títulos verdes, títulos que financiam operações de melhoria do seu processo para você ser menos impactante. Certificações ambientais, tem várias. Tem para soja, tem para construção, tem para milho, tem para energia, tem para petróleo, e as certificadoras estão sempre com demanda de pessoas, então é um mercado que está promissor. Existe hoje no mundo uma verdadeira onda de ESG. Lá em 2019, o Fórum Econômico Mundial e a ONU lançaram um documento dizendo que o lucro daqui para frente não seria mais avaliado pelo lucro, ele seria avaliado por impactos socioambientais e de governança. E aí nasceram as letrinhas ESG, era o que a gente já fazia, sustentabilidade, né? Que é o tripé, que é o ambiental, o social e a governança corporativa, participativa, lucrativa, afinal de contas, uma empresa nasce para dar lucro. Mas esse lucro não era mais a qualquer preço. E desde então, de 2019, nós vemos um crescente de investimentos em ESG, com uma questão muito premente de falta de profissionais multidisciplinares. Por isso que eu digo que sempre a gente precisa olhar para isso como uma chance para você, seja qual for a sua profissão. Porque o ESG, ele olha a parte ambiental técnica, a parte ambiental legal, ele olha toda a parte de inclusão social, segurança do trabalho, questão de pessoal que faz RH, que trabalha com psicologia, que trabalha com avaliação de potencial, né? Os headhunters aí que vão procurar os talentos, estão olhando hoje para quem tem essa capacidade de socialização e de melhoria do entorno de uma empresa. E o G é a governança, gente, o pessoal que não consegue ter decisões democráticas dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, que não consegue incluir as pessoas e não consegue ter um lucro baseado numa moralidade, num combate à corrupção, em leis claras, em normas intra-empresa que sejam legíveis, não tem mercado, não tem investimento, está perdendo consumidor, isso assim, está claramente. Então, é uma onda que vai trazer para nós, que tivermos pelo menos essas ferramentas de onde buscar tudo isso, uma forma muito mais eficiente de trabalhar. Temos novas exigências hoje, né? As exigências da década aí são transição energética. Participei das últimas 2 conferências do clima, onde é uma demanda gigantesca por transição energética. A guerra da Rússia com a Ucrânia agravou muito esse problema, porque a Rússia fornecia gás para a Europa, principalmente para a Alemanha, e a Alemanha teve que buscar uma outra fonte, se voltou para o carvão, que é mais poluente do que o gás, ainda que o gás seja fonte fóssil, né? Gás, petróleo, carvão são fontes fósseis que emitem gases de efeito estufa, portanto, são ruins para as mudanças climáticas. Só que agora não tem alternativa, né? Na guerra, o Putin só quer receber em rublo e a Alemanha ficou dependente. Então, ela foi atrás de ter a sua própria fonte de energia, mas ela não estava preparada para isso, voltou para o carvão. Então, a transição energética para energias limpas, hidrelétrica, biocombustíveis, energia solar, energia eólica, todos os tipos, olha lá, cooperativas de mineração trabalhando com ESG no Pará, exatamente, a gente precisa ter as formas impactantes que a mineração tem um impacto suportável pelo bem que ela causa, suportável pela sociedade, tem que ter uma forma de minimizar. Então, o ESG, a transparência, vai fazer com que essa transição aconteça de uma forma sustentável, paulatina. E essa transição energética, o Brasil é uma fonte incrível, porque nós temos energia hidrelétrica, solar, eólica e biogás, biometano, etanol, etc., tem ali, né, o próximo ícone, que é o diferencial do Brasil. A gente tem um biocombustível que é o máximo, que é o etanol, né? Nós temos o nosso agro, que tem um sistema super diferente de produção. Para quem é agrônomo aí vai me entender, mas sistemas de plantio menos impactantes, plantio direto, fixação de nitrogênio no solo, bioinsumos, a gente já usa uma forma mais eficiente, mais sustentável de produzir. E
nós somos cobiça mundial, porque existe uma demanda crescente por alimento e por energia, que são duas coisas que o Brasil pode fornecer de forma sustentável. E, por fim, de novo, falo aqui do nosso trabalho com propósito, que sempre é muito legal a gente ganhar dinheiro fazendo bem, entendendo que a gente está fazendo bem. Então, que a gente possa olhar para isso de uma forma que nos dê orgulho, que nos dê vontade de continuar trabalhando. Pode passar, Manu. A legislação ambiental, ela tem esse viés multidisciplinar. Então, vamos começar com exemplos práticos aqui. Quando a gente fala de multidisciplinariedade, os vários setores que precisam trabalhar juntos para um resultado eficiente, eles são indissociáveis. Eu não consigo pegar exemplo de agro aqui, que é o que a gente trabalha bastante. Eu não consigo só com a legislação ambiental, aquela fazenda tem, e no direito ambiental existe isso, uma obrigação de ter reserva legal e área de preservação permanente. Está lá na 12651, que é o Código Florestal. Se eu tiver essas duas coisas, eu sou uma fazenda sustentável? Não necessariamente. Eu estou cumprindo a lei. Mas e o meu sistema de produção? Eu estou cuidando do solo? Eu estou cuidando da água? Apesar de eu ter área de preservação permanente, que é margem de rio, em torno de nascente, eu estou conseguindo fazer com que a água da minha propriedade tenha qualidade e bom uso? Eu preciso de um agrônomo, eu preciso de um geógrafo, de um pedólogo, né, que estuda solos, para fazer toda esse incremento da melhoria ambiental. Então, ele é muito multidisciplinar. Depois, ele é transversal, acho que é o transversal que vem agora, né? Ele está presente em todos os setores de uma empresa. O mercado que o direito ambiental abre, ele vai desde a empresa na sua operação, a moça do cafezinho, como é que ela cuida da água, a moça da limpeza, como é que ela cuida de uso de produtos, destinação de resíduos, como é que a empresa destina os seus resíduos, como que nós, por exemplo, o escritório, nós somos 11 pessoas, nós somos uma estrutura super enxuta porque a gente é uma boutique de direito ambiental. Nós somos parte do Pacto Global da ONU e nós temos que preencher relatórios que vão desde a nossa separação de lixo, eficiência no uso da água, até o tipo de transporte que nós, as pessoas que trabalham, usam para ir trabalhar. Quantas vezes vão trabalhar com aquele transporte? Então, a questão... tem gente lá em Jandaia, em Goiás. Quem é a Marta, que trabalha com a questão... Marta, você está aí, bem-vinda. Que trabalha com a questão de resíduos. Isso é, assim, cereja de bolo. Porque quando a gente fala da questão de destinação de resíduos, nós estamos falando da empresa, nós estamos falando da cidade, nós estamos falando do bairro e nós estamos falando de dentro da casa das pessoas. Tudo isso está... dentro das questões ambientais. Então, ela passa pelo financeiro da empresa, pelo pessoal, por educar essas pessoas, de como elas vão levar um copinho e não vão usar o copinho plástico, de como elas vão apagar a luz do banheiro, não deixar a torneira aberta, é o básico, até a forma como elas vão trabalhar e o processo de entendimento delas com relação à questão ambiental. Depois, nós temos que esse direito ambiental... Você, como um profissional, você vai poder atuar tanto com pessoas, como pessoa física, como pessoa jurídica. Você pode fazer uma consultoria, você pode fazer estar num processo judicial, você pode ter uma atuação institucional. Nós temos empresas, por exemplo, de engenharia, com as quais nós trabalhamos em conjunto, que prestam serviços para o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que atua cuidando das unidades de conservação aqui no Brasil. A atuação legislativa, acabou aparecendo para a gente, sem a gente querer, essa demanda de ajudar a escrever leis. A primeira delas foi o Código Florestal. Nós tivemos uma demanda especificamente de Brasília para reescrever o Código Florestal de 65. Trabalhamos 8 anos no Congresso Nacional e conseguimos esse Código Florestal atual, que é a Lei 12651, que foi assim um legado, né? A gente tem super orgulho de ter participado da elaboração desse código. Então, é uma área que dá para você atuar, não precisa ser advogado, porque muitas vezes eu tive que consultar técnicos para poder escrever o Código Florestal. Que a parte jurídica, ela me supria muito pouco do que eu tinha que falar.
né? Então, essa parte é super... Wanda, você tá aí, amiga, fui testemunha disso, Wandinha lá de Brasília comigo, com certeza. A Wanda atuava lá na frente parlamentar da agropecuária e a gente trabalhou de 2006 até 2013, porque aprovou em 2012, mas um ano depois ainda teve trabalho, né, Wanda? E a gente trabalhou muito nessa questão. E fora da área de formação, não se limitem. Nós, como advogados, nós tivemos que olhar para outras coisas. A gente teve que estudar um pouquinho. Eu tenho que entender o que é um solo hidromórfico, por exemplo. Isso não dão na faculdade de Direito. Eu preciso saber o que é uma espécie nativa ou uma espécie exótica. Eu preciso pensar um pouco a respeito das exigências, quando vem um licenciamento ambiental com condicionantes. Eu preciso identificar se aquela condicionante tem a ver com aquilo que eu estou licenciando, uma indústria química. Aí o cara quer que eu construa uma estrada. Eu tenho que ter uma noção técnica. Então, vocês que estão aqui não são advogados, parabéns, né? Porque vocês vão entender de uma outra área que não são de formação de vocês, mas que vai complementar você como profissional da área verde. Você vai ter uma carreira verde muito mais promissora de sucesso se você sair da caixa e olhar para outras questões. E o que mais incomoda no direito ambiental é a questão da legislação ser muito esparsa. Por quê? Aqui eu vou entrar em conteúdo de direito mesmo. Depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente está aí à disposição no chat. Mas olha só, a lei, quem faz lei é o Poder Legislativo, certo? Estamos falando no âmbito federal de Câmara e Senado. E na legislação ambiental, a gente chama de legislação não só a lei, mas o decreto, a resolução, a instrução normativa, enfim, outras normas que acabam dando regras ambientais. Além disso, fora as normas esparsas, nós temos leis federais, leis estaduais, temos 27 estados no Brasil, e leis municipais, são mais de 5.500 municípios. Como que a gente vai entender? Como é que a gente vai saber tudo isso? É desesperador. Não para quem está aqui, para quem está na Academia Finedicran, porque a gente vai te dar esse caminho, essa ferramenta, para você saber que essa legislação esparsa tem uma regra para que você entenda até onde pode ir determinada norma e quando que você pode questionar a existência de determinada norma com segurança. Pode mudar, Manu. Se você tem alguma coisa a complementar, Manu? Não, por enquanto estou aprendendo contigo. Adoro, daqui a pouco eu vou aprender com ela. No Pará, a preservação está engatinhando, mas olha, a gente tem esses nossos estados da Amazônia que são super promissores para essas carreiras nossas, né? Então, vamos lá. Falando do sistema jurídico ambiental. Gente, ó, toma uma água, liga todas as antenas, acende todos os botões aí que a gente vai falar dessa parte que o sistema jurídico ambiental, ele realmente é complexo. Eu vou até... Vamos conseguir, com certeza. Eu sou super crente no Pará, viu, Luciane? Sistema jurídico ambiental, como funciona? Você que está aqui só nessa aula inaugural, você pode nem se inscrever no curso, a gente quer que você se inscreva, mas se você não se inscrever no curso, você já vai sair daqui com alguma ferramenta. A nossa ideia é que clareie na sua cabeça como é que funcionam essas coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existem hierarquia de normas. Você vem nos conhecer, vou te trazer de Portugal. Eu conheço o Pará, viu? A gente advoga no sul do Pará, muito, né? Em Altamira, em Novo Progresso, Castelo de Sonhos, que é um distrito do município de Altamira. A gente conhece o Pará, a gente vai, Luciano, vamos lá. Hierarquia. Hierarquia, a gente lembra sempre dos pais, né? A mãe, o pai, o tio, o avô. Antigamente, nós tínhamos esse reconhecimento de hierarquia e era assim, sim, senhor, não, senhor. Quem é o nosso sim, senhor? É lei. Existe uma hierarquia dentro de toda essa bagunça de normas ambientais que, se nós tivermos claras essas hierarquias, a gente consegue diminuir muito o nosso trabalho. Então, somente lei cria ou extingue um direito ou uma obrigação, certo? E o que é lei? É aquilo que é feito no Congresso Nacional,
Câmara e Senado, é aquilo que é feito nas assembleias legislativas dos estados e é aquilo que é feito nas câmaras municipais. E, além de tudo, o que diz a lei federal não pode ser contrariado pela lei estadual e não pode ser contrariado pela lei municipal. Então, de toda a bagunça de normas, nós temos, primeiro, leis federais, depois leis estaduais e municipais, e decretos que regulamentam essas leis. A lei, ela diz o que é uma obrigação. Lei, vou pegar de novo o Código Florestal, meu amado, idolatrado Código Florestal. Toda propriedade rural deve ter áreas de preservação permanente na margem dos rios. Essa área tem que ser no mínimo de 30 metros, essa margem de rio. A lei disse o quê? 30 metros na margem do rio. O que o decreto vem dizer? Vem dizer o como. Esses 30 metros, se você não tiver, você pode fazer por regeneração, você pode plantar fazendo por... você pode fazer uma indução, você pode isolar essa área, enfim. Então, é sempre a lei diz o quê e o decreto diz como. Mas quem cria a obrigação é sempre a lei. Ah, mas tem uma resolução, uma portaria, tem uma... Você pode questionar a constitucionalidade desta exigência se isso não for exigido em lei. Se a lei não estiver, por exemplo, num auto de infração, que é um documento que a Manoel vai apresentar para vocês, que é uma multa que o órgão ambiental aplica, se não tiver a lei que ele está se baseando lá para te dar essa multa, não vai acontecer a legalidade, não vai estar presente o requisito de legalidade desse auto de infração. Então, a gente tem um segredinho para a gente pegar todas essas mais de 15 mil normas que existem da questão ambiental e a gente dá um filtro nisso para diminuir muito o nosso trabalho. Primeiro vem lei e primeiro vem lei federal, certo? O que a lei federal falou, a lei estadual não pode contrariar e a lei municipal também não pode contrariar. Pode ir o próximo, Manu. No sistema jurídico ambiental, a gente estima que tenham mais de 15 mil normas ambientais. E essas 15 mil normas ambientais ainda têm essa questão de que todo mundo pode legislar sobre isso. Então, pode legislar o órgão o federal, né, a lei federal, estadual e municipal, mas cada um deles tem uma forma, uma regra para fazer isso. Então, a lei maior que a federal não pode ser contrariada pela estadual e pela municipal, e ainda na parte da competência, isso chama competência, né? Quem que é competente para legislar. E na parte da competência material, ou seja, quem é competente para fiscalizar o cumprimento dessa norma, também existem competências federais, estaduais e municipais. Estas competências estão numa lei, que é a Lei Complementar 140, mas resumindo aqui para você ter na cabeça isso muito mais fácil, é assim, a regra geral de quem faz fiscalização, de quem faz autuação, de quem multa, a competência é do órgão estadual. Quais são as exceções? Vai ser do órgão federal, quando aquele bem, aquele empreendimento, aquele local estiver em contato com algum bem da União, com mar territorial, com subsolo, com rio federal, aí é o órgão federal que vai fazer esse licenciamento e essa fiscalização, ou quando esse impacto for meramente local, licenciamento de uma padaria, licenciamento de um empreendimento que está ali só causando impacto no município, o município pode licenciar. Então, além de ter essas regras todas, você vai ter definidas as competências para quem aplica essas regras. Isso se chama CISNAMA, é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é formado por um órgão federal, que é o IBAMA, e órgãos estaduais. Cada estado tem um nome, né? Secretaria de Meio Ambiente, aqui em Santa Catarina é o INEMA, no Paraná é o Instituto Terra e Água, o Instituto Água e Terra, o IAT, lá no Mato Grosso do Sul é o IMASUL, enfim.
No Pará é o COEMA, né? O Pará, o Luciano está dizendo que é o COEMA, cada estado tem o seu nome, mas a regra é que esse órgão estadual seja o licenciador e que seja o que fiscaliza, o que licencia, o que multa, tá bom? Cada órgão ambiental tem o seu papel, tem a competência subsidiária e suplementar, ou seja, quando acontecer de entenderem, e aí quem? Vou falar um pouquinho de Ministério Público para vocês, que aquele órgão não é o competente para fazer aquele licenciamento, aquela multa, ou que aquele órgão competente que deveria estar fiscalizando não está, o outro órgão, ou seja, o órgão estadual devia estar fiscalizando, não está, o IBAMA pode vir e multar, mas ele tem que justificar a omissão do órgão competente. Então, às vezes, vai lá no Mato Grosso, acontece muito. O IBAMA vai e multa. Poxa, mas eu estou com a minha regularização na SEMA, tem APF, que é uma autorização provisória de funcionamento, está tudo correndo bonitinho na SEMA, o IBAMA me multou. Eu vou lá e comprovo que a SEMA não está sendo omissa, que ela não está agindo com uma displicência, e o IBAMA não é competente para aquilo. Então, a gente consegue brigar com essas esferas de competência. Então, até aqui a gente tem, para vocês consultarem com relação à questão de atuação de alcance de órgão ambiental, o IMAC do Acre não funciona, concordo. Tá difícil. Tá melhorando, mas vamos lá. A gente tem essa lei complementar 140. Se você tiver dúvida, tiver alguma anotação para fazer aí, coloca aí. Lei complementar 140. Para quem eu vou pedir esse licenciamento? Vai na lei complementar 140. Poxa, o cara foi autuado. Será que ele podia ser autuado, multado por aquele órgão? Vai na lei complementar 140 que você vai saber. O Ministério Público é um capítulo à parte. Nós temos o legislativo que faz as leis ambientais, que criam as regras. Nós temos o administrativo, do qual fazem parte esses órgãos ambientais. Nós temos o judiciário, que é para quem a gente corre no caso de não cumprimento desses direitos. Então, são os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Mas nós temos uma instituição que não é nada, não é nem executivo, nem legislativo, nem judiciário, que é o Ministério Público. Na Constituição do Brasil, que digamos assim, é a papa da legislação, ela diz que o Ministério Público tem o dever funcional de fazer cumprir as leis e de proteger a sociedade. Então, quando não está sendo cumprida uma lei, o Ministério Público vai lá e diz, juiz, vai no judiciário. O Ministério Público não pode multar, não pode embargar, não pode fazer nada. Ele pode pedir ao juiz que faça, certo? Isso é uma outra dica de ouro, porque tem muito Ministério Público que chega aí, a promotoria da cidade, a promotoria do estado, e obriga aquele produtor, aquele loteador, aquele condomínio, aquela indústria a parar. E o Ministério Público não pode, ele tem que pedir ao judiciário que faça isso. E aí o Ministério Público vem e avisa ao judiciário que uma lei não está sendo cumprida ou que está acontecendo um dano ambiental, que está acontecendo alguma coisa para que ele, com a função institucional de proteger a sociedade, cumpra o seu papel. Muitas vezes, na questão ambiental, o Ministério Público extrapola e age com certo ativismo. No curso, nós vamos ter um promotor, Dr. Valera, de Minas Gerais, tem gente de Minas aí, que vai fazer o curso, vai falar para nós de Ministério Público, falando da atuação de dentro do Ministério Público. Então, vai ser muito rico para nós. E uma coisa super importante do sistema jurídico ambiental também é que, uma vez causado um dano ambiental, a obrigatoriedade de recuperar o dano, ela nunca mais prescreve, ou seja, pode passar 20 anos daquilo que não cessa a possibilidade de alguém pedir para esse dano ser reparado. Em direito, existe muito isso de prescrever o direito. Tem uma frase que a gente fala que o direito não socorre a quem dorme. Então, se você não exigir o cumprimento de uma obrigação, você perde esse direito. Se você sai de uma empresa e não entra com ação trabalhista em 2 anos, você perde o direito. Isso prescreve.
a gente usa esse termo, né, de prescrever. Se o órgão ambiental sabe que você fez alguma ilegalidade e não te multa em 5 anos, o órgão não pode mais te multar. Então, prescreve o direito do processo administrativo. O Manoel vai falar mais disso. Mas a reparação do dano, ela é imprescritível. Portanto, essa particularidade faz com que o risco aumente e faz com que, para nós, operadores das carreiras verdes, tenha que entrar esse componente na nossa análise de risco de um empreendimento. E, por fim, o 5 é a questão que é o que pega no sistema jurídico-ambiental, que é a questão da tríplice responsabilidade. Olha, vou dar uma dica aqui, para quem pede alguma informação para o órgão ambiental e não vem a resposta, existe uma coisa que chama mandado de segurança, que depois de passados 60 dias, se o órgão não responder, com mandado de segurança, o juiz manda o órgão responder. Não vai dizer se sim ou se não, mas a resposta é um direito líquido e certo. Então, o mandado de segurança é uma ação judicial que faz o órgão ambiental ter que responder, viu? Já fica a dica. Hashtag fica a dica. No sistema jurídico-ambiental, além da gente ter que olhar a hierarquia dessas normas, de ter um número de regras muito grande, da gente ter que entender os órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente e de ter na cabeça para análise de risco que não prescreve o direito de reparação do dano, nós temos que olhar para isso com a visão da tríplice responsabilidade. Eu vou só dar uma pinceladinha aqui, porque esse é o assunto que a Manoel vai trazer. O direito ambiental, ele produz 3 esferas de responsabilidade. Como assim? No direito, a responsabilidade, ela é aquilo que você deve fazer nas esferas em que o direito atua. E a responsabilidade ambiental está escrito lá na Constituição que o meio ambiente ele é tão protegido que qualquer conduta que possa causar lesão ao meio ambiente, ela vai sujeitar esse infrator à responsabilidade administrativa e penal, além do dever de reparar o dano. Então, no direito, a gente tem, toda vez que você tem o dever de reparar o dano, você lembra quando você vai fazer o seguro do carro, que você tem lá danos contra terceiros, responsabilidade civil. Se você vai pôr na sua apólice a questão da responsabilidade civil. Traduzindo do juridiquês para a nossa língua de gente normal, responsabilidade civil é reparar o dano que você causou para outra pessoa. Só que como o meio ambiente é um bem de todos, a responsabilidade civil ambiental, ela é muito mais complexa. E aqui eu passo a bola para minha sócia, que vai falar da questão das responsabilidades. É isso, Manu? É isso. Então, vamos destrinchar um pouquinho essa questão aí de quais são essas 3 responsabilidades. A gente resolveu trazer esse assunto para a aula gratuita aqui, porque não é raro a gente ver, por exemplo, advogado mesmo fazendo uma defesa administrativa e falando de crime no meio da defesa administrativa. A pessoa, né, confundindo muito claramente as 3 responsabilidades aqui. Então, vamos com calma e tratar de cada uma delas. A primeira é a que a Samantha estava comentando agora sobre a reparação do dano, é a responsabilidade civil. Qual que é o objetivo dessa responsabilidade? Reparar o dano. Ela não vai se preocupar em multar, em fazer mais nada, a não ser reparar o dano, e por isso ela traz uma coisa muito peculiar, que é a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva no direito é uma exceção à regra, são poucos os casos que existe isso, e a responsabilidade ambiental é uma delas. A responsabilidade objetiva fala o seguinte: não vou me preocupar se foi você que causou o dano, não vou me preocupar não interessa, o que interessa é a reparação. Então, um exemplo muito clássico que a gente sempre dá é um proprietário rural. Eu tenho lá essa área de preservação permanente que a Samantha comentou agora há pouco, que é a área que fica na beira do rio e que precisa ser vegetada. Se essa área não está vegetada, você proprietário desse imóvel, vai ter a obrigação de reparar. Ah, mas essa área estava assim quando eu comprei. Não interessa, você tem a obrigação de reparar. Ah, mas foi um fogo que veio da estrada e atingiu essa área de preservação permanente.
Não interessa, você tem a obrigação de reparar. Então, muito específica, essa responsabilidade muito diferente de qualquer outra responsabilidade que quando a gente fala em termos de direito, né? A responsabilidade administrativa, ela vem com um outro objetivo. Ela vem com o objetivo de penalizar. Então, você descumpriu alguma regra de direito ambiental, você vai ser multado. E ela também tem um segundo objetivo, que é parar, fazer com que aquele descumprimento cesse. Então, ela vai te impor um embargo, vai apreender, vai mandar paralisar uma indústria, por exemplo, que estiver descumprindo uma regra ambiental. E a terceira responsabilidade é a responsabilidade criminal, que também tem o intuito de penalizar, mas também tem aquela intenção de servir de exemplo, né? Assim, de coibir você de fazer essa atitude e de, olha, aquela pessoa fez e foi punida, né? Então, ela tem o objetivo de estabelecer, de impor penas restritivas de liberdade. Então, assim, às vezes a gente pensa, não, isso aqui eu vou só tirar uma árvore e não vai acontecer nada. Não, você pode sim receber o teu cliente, enfim, pode correr o risco de ser preso, de ter que responder pelo menos uma ação criminal. Essa é a terceira responsabilidade ambiental. A gente fala muito que elas são independentes. Então, isso que é uma coisa curiosa, porque a gente pensa assim, a gente tem muito cliente no escritório que fala assim, anulou o auto de infração. Doutora, então resolveu tudo. Estou livre, então acabou. Não, você ainda tem ação civil pública lá para você reparar o dano. Então, essa é a questão da independência entre essas responsabilidades. Às vezes você conseguiu anular o auto de infração, mas você ainda vai ter responsabilidade de recuperar o dano, ou o criminal ainda está correndo. Então, elas são independentes. E a gente sabe que isso é uma coisa essa coisa que a gente estava falando ali no começo, né? Fica uma coisa muito, meu Deus, mas aonde que eu aplico? Como que isso funciona na prática? E por isso a gente trouxe aqui um caso do escritório que a gente teve, faz 15 anos ou mais até que a gente atua nesse caso, a gente pediu autorização para o nosso cliente para a gente divulgar ele aqui para vocês, só omitir os nomes. E esse caso é um caso típico de que foi uma conduta gerou 3 responsabilidades e a gente teve que lidar com cada uma delas. Eu até vou pedir para você, Samantha, começar a explicar a situação aí desse cliente primeiro. Tá. Antes eu vou aproveitar aqui para falar de uma dúvida que a Tainá mandou. Se a responsabilidade civil não é a responsabilidade administrativa, por que o órgão ambiental manda reparar o dano? É essa confusão mesmo, viu, Tainá? Porque quando o órgão ambiental aplica uma multa, e a responsabilidade é separada, mas o foco do direito ambiental, da proteção ambiental, é proteger o meio ambiente. Então, o órgão ambiental, primeiro, ele quer que repare o dano, né? Esse dano tem que ser reparado e você pode fazer isso na esfera administrativa sem ter ação civil pública, porque aí pode não ser necessária a ação civil pública se você já reparar o dano, você já atendeu à responsabilidade civil. E se houver uma ação civil pública, você vai chegar lá para o Ministério Público e vai dizer, eu já, em sede administrativa, eu já promovi a reparação do dano, portanto, eu não tenho que responder à ação civil pública. Certo? Eu penso que assim, a gente confunde um pouco a responsabilidade administrativa, porque a gente pensa que o órgão ambiental ele só vai ser responsável pela responsabilidade administrativa, mas não. O IBAMA, os órgãos ambientais, eles têm legitimidade, inclusive, para propor uma ação civil pública, porque esse objetivo aí, né, essa intenção o principal objetivo é sempre recuperar o dano. Então, além de multar, o órgão ambiental pode sim exigir a reparação, e se você não cumprir isso administrativamente, aí a responsabilidade civil vai para o judiciário, mas não necessariamente as esferas são separadas assim, né? Não é só, a responsabilidade civil não é só tratada no Poder Judiciário. A responsabilidade civil também pode ser tratada no setor, no âmbito administrativo. Isso, e ela pode ser cobrada, por isso que às vezes o órgão ambiental tem a multa e a reparação do dano, porque a multa é pela infração administrativa, você fez uma coisa que foi um ilícito, e a multa é a reparação, então você consegue diferenciar as penas, às vezes tem 2, 3 penas. Uhum. Vamos lá. Tainá, que bom, show. Vamos lá. Esse caso, gente, é muito curioso, muito curioso. A cliente era uma empresa
E tinha, olha que legal, nós temos aqui no Brasil leis, a Política Nacional de Biossegurança, que faz com que tenha que haver uma repartição de benefício entre aquele que está usando uma coisa nossa, da nossa biodiversidade, e aquele que usava isso como um conhecimento tradicional. Então, vou traduzir isso para vocês. A empresa fez um convênio, uma parceria com uma comunidade do Pará, viu, Lu? Aí, em homenagem a você. A empresa fez essa parceria com uma comunidade do Pará, porque lá no Pará, essa árvore que vocês estão vendo aí do lado, ela é o pau-pereira. A casca do pau-pereira, o chá dessa casca e o pó, eles até trituram isso, ele aumenta muito a imunidade, ele é um grande aliado da imunidade, ele deixa as pessoas mais fortes, mais saudáveis. E com a descoberta por esse povo, ó, tem mais gente do Pará aí, com a descoberta desse povo, dessa propriedade, dessa casca do pau-pereira, essa empresa fez um convênio com o Pará, com essa comunidade que não tinha, gente, essa comunidade isolada, que não tem emprego, que não tem acesso, ganhava dinheiro para fazer o quê? Para tirar pedaços de casca de árvore. Como que funciona? Me ajudem aqui os engenheiros florestais que estiverem aí junto com a gente. Quando eu tiro a casca em volta da árvore, eu faço um anelamento, eu mato a árvore, porque a seiva que sobe, que alimenta, toda a vitamina e os nutrientes que a árvore tira da terra sobem pela casca, que é a seiva elaborada. Tem a seiva bruta que as folhas fazem a fotossíntese, desce a seiva bruta por dentro e sobe a seiva elaborada por fora. Quando essa seiva sobe, se eu anelar a árvore, eu mato a árvore porque não sobe a seiva. Mas eles desenvolveram uma técnica de tirar essa casca que eles tiravam alternado. Então, eles tiravam um pedaço aqui, depois um pedaço aqui, depois um pedaço lá. E essa árvore, ela cicatrizava essa casca. Então, isso não fazia mal nenhum ao meio ambiente. Essa empresa pegava, coletava com essa comunidade cascas do pau-pereira, pegava essa casca in natura e exportava isso para os Estados Unidos, para uma empresa de lá, que triturava isso e vendia como suplemento alimentar para aumento de imunidade. Era a época em que a AIDS ainda estava desenvolvendo seus medicamentos para tratamento, então foi muito utilizado, era muito buscado essa casca do pau-pereira para tratamento de pacientes com AIDS, porque a AIDS é a deficiência da defesa do corpo. Essa árvore fazia com que houvesse e isso, o pau-pereira é medicinal, com que essa imunidade ficasse muito melhor. Esse era o negócio da empresa. Fez o negócio com a comunidade do Pará e exportava a casca do pau-pereira para os Estados Unidos fazer esse suplemento. Muito bem. Esse era o projeto. Esse era o projeto. E aí, na primeira carga que eles foram exportar para os Estados Unidos, a empresa resolveu pegar uma certidão do IBAMA que eles não precisavam para testar que aquele estava tudo certo, que estava tudo bonitinho, sabe aquela coisa de fazer tudo certinho. E aí, ao solicitar essa certidão do IBAMA, o funcionário da empresa, e aqui é o primeiro alerta, a importância da gente saber instruir os funcionários, o cliente, para que saiba o que está fazendo quando solicita, quando se comunica com os órgãos públicos. Porque a solicitação foi feita de pedir uma vistoria para uma carga que estava sendo exportada, e aí veio o erro, para extrair moléculas para o tratamento da AIDS. Esse foi o termo que foi usado na hora da consulta. Quando o IBAMA foi fazer essa vistoria acerca desse pedido, o IBAMA falou, bom, se está fazendo extração de moléculas para o tratamento da AIDS, isso pode ser alguma coisa de patrimônio genético. E o IBAMA resolveu consultar o CEGEM, que é o Conselho do Patrimônio Genético do Brasil, que é quem cuida de informações genéticas que são específicas do Brasil e que precisam ter um tratamento diferenciado para exportação. O CEGEM, com essa informação de que se tratava de moléculas para exportação e para tratamento da AIDS, falou, não, se for por isso, precisa sim da minha autorização. E aí, o IBAMA lavrou esse auto de infração. Então, a gente fala bastante de auto de infração aqui. Quem não é advogado, quem não conhece, quem está começando, essa é a carinha do auto de infração aqui.
vai ter o nome do autuado, né? que a gente... Agora tá digital, graças a Deus. Mas ele ainda está bem parecido. E aí tem aqui, vai ter a descrição da pessoa autuada aqui em cima, e aí tem a descrição da infração, né, que tem que ser bem certinho aqui, o que você está sendo acusado de estar fazendo. Vai ter aqui a tipificação, né, os artigos que estão sendo infringidos. O valor da multa, nesse caso, foi R$1.500.000. Essa autuação aqui é de 2005. E aí o IBAMA falou, olha, então a conduta autuada aqui foi exportar subproduto florestal, que eram as cascas de madeira do pau-pereira, sem a licença válida para todo o armazenamento. Qual que era essa licença? Eles colocaram essa observação aqui embaixo, ó, nota técnica do CEGEM. Então, quer dizer, o patrimônio genético diz que precisa da autorização, você não tem, eu vou te autuar. E aí, o auto de infração, esse documento aqui que a gente está vendo, ele é o começo de um procedimento administrativo de apuração da infração. Então, essa é uma coisa bem interessante de a gente pensar também, porque é o básico, mas às vezes a gente esquece quando a gente está no dia a dia. O auto de infração, ele não, quando ele é lavrado, quando ele é entregue para a pessoa que foi autuada, não significa que ele está válido e tudo certo e você já está autuado. Não. O auto de infração é o início de um procedimento. Esse procedimento pode ou não ter defesa. Então, você vai receber esse auto de infração, o cliente vai chegar na sua mesa com auto de infração, você vai poder fazer defesa, você vai poder fazer alegações finais, você vai poder, inclusive, pedir provas, é como até um processo judicial. E aí, só depois, se o órgão ambiental entender que aquele auto de infração de fato está válido, é que vai acontecer a homologação desse auto de infração. E aí, sim, existe uma autuação. E uma coisa interessante é que, mesmo que você não apresente defesa, não é assim, o auto de infração está válido automaticamente. Não, precisa passar por um setor técnico, precisa passar por um setor jurídico, ver se de fato aconteceu essa autuação, se está tudo regular e sair uma decisão pela homologação desse auto de infração. Só aí ele está válido, tá? Todo esse procedimento, ele vai sempre estar colocado na lei. E aí é aquilo que a Samantha falou há pouco. Só a lei pode criar direitos ou tirar, né, criar obrigações, direitos, ou enfim. Então, essa lei, ela precisa constar no auto de infração. Então, é muito, assim, dica simples, o cliente veio com auto de infração na sua mão, você nunca viu aquela autuação, porque às vezes é do município do lado, que você não sabia nem que tinha Secretaria de Meio Ambiente. No auto de infração, essa lei, o fundamento daquela autuação tem que estar lá. Se não está, é causa de nulidade. E aí você já tem um super motivo aí para questionar esse auto de infração, tá? E aí, uma coisa que aconteceu que foi muito curiosa nesse caso aí do pau-pereira, que a gente está tocando, é que depois da autuação, a nossa cliente foi até o CEGEM e explicou que não se tratava de nada a ver com patrimônio genético, eles não estavam exportando moléculas e não tinha nenhuma coisa de uma nova tecnologia sendo criada, e era simplesmente um produto in natura, a casca, que ia ser triturada lá nos Estados Unidos. E aí, com essas informações, o CEGEM expressamente e formalmente emitiu uma outra nota técnica, dizendo, não, eu me enganei, estou revendo aquele posicionamento, e não precisa da minha autorização. E aí isso foi muito curioso, porque aí você imagina, nossa, então resolveu todos os casos e acabaram-se os problemas, né? Isso foi muito rápido, foi assim, em um mês ela já tinha essa revisão da manifestação do CEGEM. Só que não foi o que aconteceu. O IBAMA, ele então começou eu acho, sinceramente, cá entre nós, de que essa coisa foi muito divulgada, sabe? Saiu no jornal, lá em Fortaleza, um caso de biopirataria, foi pego, enfim. E o IBAMA quis legitimar essa autuação e eles começaram a trazer outros motivos para a autuação. Um deles, por exemplo... Inventar coisa mesmo, inventar coisa. A gente precisa ter ciência de que o órgão ambiental sendo inventa aqui. coisa às vezes. Um dos motivos foi que precisava de DOF. DOF é um documento de origem florestal que tem todo um regramento e ele serve para acompanhar um produto madeireiro desde a origem até onde ela vai ser beneficiada. Então, por exemplo, você tira uma árvore
de uma fazenda, você tem que, para transportar esse material lenhoso, você tem que ter o DOF. Quando chega na empresa, a empresa precisa cadastrar. Recebi aquela madeira daquele lugar aqui na minha empresa. É uma forma de controlar a retirada de madeira. E aí o IBAMA disse, nossa, vocês precisavam de DOF. Eu não vou entrar no mérito de se precisava ou não, mas o ponto é, se precisava de DOF, mudou a descrição da infração. E se mudou a descrição da infração, eu vou até voltar no auto de infração aqui. Se mudou a descrição da infração, você não pode manter o auto de infração. Esse campo aqui é o campo mais importante da autuação, porque você tem o autuado, ele tem garantia de que ele tem que ter certeza do que ele está sendo acusado, né? Uma ampla defesa para poder exercer o direito dele à ampla defesa, ele tem que ter certeza do que ele está sendo acusado. Nesse caso, estava expressamente constando que o que estava sendo acusado é a falta de licença do CEGEM. Então, se o IBAMA resolveu, tá bom, então não está faltando a licença do CEGEM, mas está faltando o DOF, o que o IBAMA tinha que ter feito? Anulado esse auto de infração e lavrado outro. Mas eles continuaram insistindo nesse auto de infração. Eles homologaram o auto de infração, tivemos que fazer uma ação judicial para questionar, tivemos que ouvir, a gente ouviu fiscal, testemunha, até o superintendente do CEGEM, que falou muito claramente de que não era caso de autorização do CEGEM. E aí a gente conseguiu anular esse auto de infração. Aqui está um trechinho da sentença para a gente ler. No momento em que o próprio CEGEM indica expressamente a ausência de necessidade de autorização a ser por ele mesmo expedida, não há que se falar em irregularidade por falta de licença. Óbvio. Então, assim, que loucura, sabe, ter demorado tanto tempo para rever uma situação que estava claramente inadequada e que, inclusive, o IBAMA deixou, vamos considerar que precisasse de DOF. Ele deixou de autuar pela coisa certa e acabou insistindo no erro aí de uma forma que não precisava, né? Enfim. Mas o negócio do não desistir está aqui, né? Exato. A gente não desistiu, a gente fez todo o trânsito, foi muito interessante, assim, porque, lógico que a gente está simplificando o caso aqui, tem outras coisas que a gente levantou como tese de defesa, enfim, mas para trazer aqui, a gente está simplificando um pouco. Então, essa foi a responsabilidade administrativa, né? A empresa foi multada e foi embargada, a empresa ficou sem trabalhar até conseguir resolver isso daqui, e aí é aqui que a gente apurou a responsabilidade administrativa. Quando foi lavrado o auto de infração, que a gente começou lá, o órgão ambiental ele tem a obrigação de enviar para o Ministério Público, para que o Ministério Público verifique se precisa ou não reparação do dano, se é caso de crime ambiental, que ele precisa iniciar o inquérito policial. E aí, nesse caso, o Ministério Público entendeu que era caso de necessidade de reparar o dano ambiental, e entrou com ação civil pública, com fundamento na lei da ação civil pública, coloquei aqui, deixei o número dela aqui para vocês. O fundamento da ação era, precisa de autorização do CEGEM, estava acontecendo biopirataria, ou seja, estava sendo exportado um patrimônio genético do Brasil sem autorização, de forma ilícita. Tá? A empresa, antes de acontecer a nossa anulação do auto de infração, ou até mesmo de conseguir a revisão do CEGEM no sentido de que não precisava de autorização, a empresa resolveu firmar, foi chamada para uma audiência de conciliação, nesse caso, e resolveu firmar um termo de ajustamento de conduta. Nós ainda não éramos procuradoras dessa empresa nessa época, e esse termo de ajustamento de conduta, quem trabalha com direito ambiental já ouviu falar nisso, porque é uma coisa que é uma coisa super corriqueira no nosso dia a dia. Eles, para resolver, a empresa, né, ela era muito certinha, queria tudo muito certo, falou, tá bom, eu não vou discutir, eu vou pegar essa autorização do CEGEM, se precisa, eu vou buscar, eu vou me regularizar. Então, eles firmaram um TAC, que eu vou mostrar aqui a carinha de TAC, desse TAC, e eles, bem um contrato mesmo, onde as duas partes resolvem acordar, tá bom, não vamos discutir quem que tá certo, vamos resolver? Como que a gente vai resolver? E, nesse caso, a empresa assumiu, aqui eu deixei grifado em amarelo, o compromisso de requerer junto ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CEGEM que eu estou falando aqui, a autorização para exportação. Qual que foi o problema disso?
Quando a empresa foi fazer esse requerimento para autorização, o CGEM falou, não, eu já disse para vocês que vocês não precisam da minha autorização. E aí se formou uma coisa maluca, porque enquanto o CGEM dizia que não precisava de autorização, tanto o juiz quanto o Ministério Público insistiam de que a empresa precisava da autorização do CGEM. Olha que maluco, Isso não gente, é essa incomum, situação. né, Manu? Isso não é incomum, né? O Ministério Público nos TACs, tem o pessoal que falou, nossa, morro de medo. Tem que ter medo mesmo. A maioria dos termos de ajustamento de conduta, eles vêm com alguma proposta indecorosa. A gente já teve termos de ajustamento de conduta para o produtor rural não poder somar APP com reserva, quando a lei permite que some a área de preservação permanente para chegar no percentual exigido de reserva legal. A gente já teve proposta de termo de ajustamento para fazer o que a lei não exige que o cara faça. Então, assim, sempre desconfie. Em termos de ajustamento de conduta, 90% não é aconselhável. A não ser que você possa discutir, né? Às vezes, assim, se você puder discutir os termos desse TAC, negociar com o Ministério Público, se for um promotor aberto a isso, eu acho que vale. Mas a gente precisa ficar muito atento, porque parece assim, nossa, TAC, termo de ajustamento de conduta, eu vou resolver rápido. E às vezes você fica com essa obrigação para o resto da sua vida, uma obrigação impossível, como foi o caso aqui desse cliente. E nesse TAC especificamente, um grande problema que aconteceu é porque, assim, quando você firma um TAC numa ação judicial, ele tem, normalmente, ou nunca vi diferente, a intenção de encerrar a ação, né? Então, tá bom, então nós vamos discutir quem está certo, quem está errado, vou fazer o que você está pedindo e vamos encerrar a ação. Só que, nesse caso, isso não ficou claro no TAC. E aí o juiz entendeu, o juiz desse processo entendeu que, primeiro, você precisa da autorização do CGEM, mesmo que o órgão diga que não precisa, tá? E, segundo, você precisa indenizar o dano ambiental. E aí essa decisão foi muito maluca, porque ele disse que tinha dano ambiental, ele não fez perícia, ele disse que tinha dano ambiental e ele quantificou. A empresa foi condenada a pagar mais de $1 milhão como indenização do dano ambiental que nem se sabia que existia. O dano ambiental que ninguém viu, né? Dano ambiental que ninguém fez um laudo, não tinha nada para comprovar esse dano. Exatamente. E aí, sentença, beleza, foi feito recurso, não era nosso processo ainda, tá? Foi feito recurso e no recurso foi argumentado que, escuta, se você vai me condenar para reparar dano ambiental, você precisa fazer perícia, a gente precisa saber que tamanho é esse dano, quanto vai custar, por que eu tenho que reparar, né? E aí a sentença foi anulada, voltou para o juiz de primeiro grau, voltou lá para o primeiro juiz que já tinha dado sentença, falou, agora você vai ser obrigado a fazer a perícia. Aí o juiz, uma vez fui falar com ele, ele não me recebeu, gente, eu fiquei lá, era em Fortaleza, fiquei lá, esperei para falar com ele, ele estava tão bravo, eu acho, com esse processo, que ele não me recebeu. Eu falei, tá bom, então eu vou dormir aqui, amanhã eu venho de volta. Daí ele me recebeu. Mas, enfim, o juiz teve que fazer a perícia, só que nesse meio tempo, nós conseguimos a decisão que eu acabei de falar e anulamos o auto de infração. E aí, quando a gente anular o auto de infração, nós discutimos muito como que a gente ia seguir com esse processo, porque a gente tinha uma decisão, aí o processo já era nosso, e a gente tinha uma decisão dizendo que a gente devia fazer perícia, a gente brigou pela perícia em segundo grau, mas a gente conseguiu provar no outro processo que não era necessária a autorização do CGEM. Quando não é necessária uma autorização, quer dizer que a atividade é livre, né? Se ela é livre, eu não estou causando dano ambiental. E aí que está um ponto que é muito importante do direito ambiental, que eu acho que é uma coisa muito importante de a gente entender. Não é qualquer intervenção no meio ambiente que causa dano ambiental a ser reparável. Vamos pensar, hoje eu vim para o escritório de carro, eu causei dano ambiental, certo? Meu carro estava emitindo gases poluentes e estava causando dano ambiental, mas eu não vou precisar reparar esse dano, não vou ser multada por isso. Por quê? Porque é um dano aceito pela sociedade, existe um limite de dano que cada pessoa pode cometer, né? Usar. Então, por exemplo, uma usina de papel, ela vai também gerar gases atmosféricos que podem poluir, né, o ar. O que vai diferenciar onde ela está fazendo uma infração ambiental ou não? É o limite dessa emissão. A licença ambiental vai dizer, até aqui a gente aceita, depois daqui a gente não aceita mais. E você está cometendo uma irregularidade. Então, vamos lá. É exatamente o que aconteceu no caso do Pau Pereira. Se você
não precisa de autorização, a atividade é livre. Se ela é livre, eu não estou cometendo dano ambiental. Faz sentido, né? Então, quando a gente fez todo esse raciocínio, a gente pensou, bom, já que a gente provou que não precisa de autorização do CEGEM, não vamos mais fazer perícia. Dispensamos a perícia, o juiz, de novo, sentença mandando indenizar o dano ambiental, não aceitou a nossa desistência da perícia, temos que fazer recurso, e só em segundo grau conseguimos reverter a decisão, conseguimos um acórdão favorável, cancelando todas as obrigações da empresa. O caso ainda não acabou, a gente está no STJ ainda discutindo, mas a gente está bem confiante que a gente vai resolver isso daqui. Eu não sei se teve pergunta sobre dano ambiental aí, porque eu acho que vale se a gente dar uma olhada, não sei se você chegou a olhar, Samantha. Porque... Não, teve alguns comentários aqui, mas eu acho que isso também a gente pode falar depois, né? A questão do dano é só o dano que justifica a ação civil pública, é só o dano que justifica a reparação, e você colocou muito bem, Manu, existe uma licença que diz, tá aqui, ó, você pode emitir tanto de gás, você pode ter tanto de efluente, você pode ter o dano, não tem como você atuar sem qualquer dano. Só que o dano é suportável até certo limite, né? Exatamente. Então, essa é a responsabilidade civil, tá? Eles não estavam perguntando também, né? A ideia era sempre recuperar o dano. Acho que ficou claro para todo mundo. E agora a gente vai para a terceira responsabilidade, que vou deixar para você falar um pouquinho, Samantha, que senão, ó... Da responsabilidade criminal. Quando a gente fala das três, né, administrativa, civil e criminal, sempre o foco é que haja uma intimidação com relação a atos danosos ao meio ambiente. Então, a administração vai te aplicar uma multa e vai embargar aquela atividade, vai buscar a reparação do dano, se não conseguir, Ministério Público, através de uma ação judicial, vai buscar a reparação do dano, mas existem condutas que são consideradas crimes ambientais. E nem sempre essas condutas geram dano. Um exemplo de uma conduta que é considerada um crime ambiental pela lei e que não gera dano nenhum é a falta de licença ambiental. Se eu estiver fazendo alguma coisa, por exemplo, uma atividade minerária, atividade minerária sempre gera dano. Vamos pegar aqui, abrir uma padaria sem licença ambiental. A lei exige licença ambiental da padaria, eu abri a padaria sem licença, eu estou emitindo gás de efeito estufa, estou emitindo poluente, mas sempre uma padaria ali naqueles limites dentro do que seria licenciável. Mas o mero fato de estar sem a licença é considerado pela lei de crimes ambientais, que é 9605, um crime ambiental. Então, a lei de crimes, ela vem não só com a intenção de te intimidar, te desestimular a cometer danos, mas ela vem te desestimular a cometer ilícitos ambientais. Então, o crime, ele é sempre, como a gente fala em direito, a última ratio, ele é a última alternativa de punição de alguém, mas em direito ambiental ele é mais banalizado. A lei de crimes ambientais considera crime várias condutas, e independente da ação judicial, do processo administrativo, tem o processo criminal. O processo administrativo começa quando o fiscal vai lá e coloca um auto de infração, te autua, né? Lavra o auto de infração, assim que a gente chama tecnicamente. O processo crime começa com um inquérito. O inquérito é a fase investigativa, não é um processo ainda. Mas nesse inquérito, o Ministério Público geralmente é quem provoca a ação penal, e nesse inquérito ele vai ver se você cometeu ou não esse crime, porque diferente da responsabilidade de reparação, que é objetiva, não interessa a culpa, no crime é super importante, porque você pode estar sujeito a uma pena restritiva de liberdade. Imagina, você vai preso. E para isso é preciso apurar a materialidade do crime, ou seja, aconteceu aquela conduta que está descrita como crime na lei. Segundo ponto, é preciso que haja a apuração da autoria. Foi realmente essa pessoa que fez, que cometeu esse ato? Foi ele ou foi a mando dele, né? Ele é o responsável indireto nos casos de crime, pessoa jurídica, por exemplo.
Enfim, olhando a materialidade, olhando a autoria, olhando as circunstâncias desse crime, vai acontecer a parte de criminalização ambiental. A responsabilidade criminal no direito ambiental ela pode ser de pessoa física e jurídica. É uma inovação, não é sempre que isso acontece no direito. A gente tem as coisas de crime fiscal por empresas, mas que pode restringir liberdade, onde o dirigente, o administrador da empresa pode ser preso nas questões ambientais. Brumadinho, por exemplo, manteve lá os engenheiros que liberaram aquela represa que estava ainda recebendo os dejetos, manteve presos por alguns dias lá. Nós tivemos casos de supressão de araucária, onde o nosso cliente ficou preso mais de 100 dias, né, Manu? Nem me lembro quanto. Crime de transporte ilegal de madeira. O caminhoneiro, se tiver noção, porque veja, a responsabilidade ambiental ela é solidária. Todos os que estão envolvidos na cadeia têm responsabilidade ambiental para a reparação do dano. Para o crime, somente se o caminhoneiro tiver a noção do ilícito. Então, ele também está, na descrição do crime, tem lá, que é receber, adquirir, está até aqui, ó, receber, adquirir para fins comerciais e industriais madeira, e tem também a parte de receber, adquirir e transportar dentro de outra descrição penal. Aqui, ó, incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem depósito, transporta, tá? Aqui no parágrafo único. Sim, minério também pode responder. A questão de extração ilegal de minério, também quem transporta, quem armazena, quem participa de alguma forma dessa cadeia responde criminalmente também. E pode ir preso, gente, isso é grave, né? Os gringos morrem de medo. Eles vêm para cá e dizem, eu quero trabalhar com madeira, planos de manejo florestais sustentáveis, que são legais. Eu posso ir preso? A primeira pergunta. Pode ir preso, desde que faça, né, se fizer as coisas ilegalmente. Então, o crime ambiental, ele tem a questão da punição, de punir o responsável, mas ele também tem um aspecto de exemplo para a sociedade, de que não vale a pena cometer o crime, porque diz respeito a você também responder. Pode ser coautoria, Renato, e pode ser direto, porque neste caso de transporte, o transporte também incorre na pena. Então, ele não é nem coautoria, ele é o responsável direto, mas aí não pela extração. Então, a gente vai ter um réu pela extração, um réu pelo transporte, um réu pela armazenagem e cometimento direto do crime. E ele responde com as mesmas penas. Então, a prisão que for aplicada, que a coautoria, ela tem um atenuante, né? Ele não é a mesma pena de quem cometeu o crime, o coautor. E nesse caso, ele é tido como responsável direto pelo crime, porque ele é tido ali, nesse caso, ele tem como tipo penal a sua participação. Comercialização e venda e criação de animais e aves silvestres em cativeiro. Isso é desesperador, porque a pena é péssima, é uma pena mínima, tida como, acho que é de 6 meses a 5 anos, e a multa é baixa, então a gente tem aí reincidências absurdas. Nesse caso, onde a pena criminal tinha que ser muito alta para o cara nunca mais sair da cadeia, a pena é tão baixa que a gente já teve casos aí, o ano passado, até coloquei no meu Instagram, uma pessoa que foi 15 vezes presa por tráfico de animal, e porque a pena é muito baixa, ele é solto, e aí ele volta, e aí ele consegue cometer crimes de novo. Então, ela não é uma pena muito alta. É mais alto árvore do que animal, infelizmente. Mas, enfim, a responsabilidade jurídica criminal, ela vem independente, presunção de boa-fé, de quem armazena ou compra minério. Então, a parte revogada. Isso aí está dando o que falar, né? A boa-fé, ela é muito difícil de se comprovar nesse caso. Porque quando você recebe um minério, e aqui vamos falar de mineração ilegal em área indígena, de mineração ilegal, garimpo, né? Ilegal em áreas não autorizadas, a gente tem a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que precisa passar por todo o trâmite de liberação. Esse recebimento de qualquer recurso natural, para que você comprove boa-fé, você tem que ter pedido alguma documentação. Então, é igual comprar um carro. Se eu for comprar um carro e o carro for roubado, eu sou receptador.
Cadê a presunção de boa-fé de um cara que compra um carro e não pede o documento do carro? Não há presunção de boa-fé. Então, a gente precisa analisar o que é a necessidade documental para a extração daquele tipo de recurso natural, para que este receptador, ou para que essa pessoa que está aqui, tenha essa presunção de boa-fé, senão ela não tem, tá? Não vamos aprofundar muito mais aqui no crime, porque, ó, dá para falar muito. Mas é isso, então, o que a gente, para concluir aqui essa história do Pau Pereira, uma informação errada lá daquela primeira pessoa, quando solicitou a vistoria do IBAMA, que nem necessária era, gerou uma sequência de problemas que se agravou com a assinatura de um TAC, né? E gerou responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade criminal. A empresa fechou porque não conseguiu seguir fazendo a exportação. As comunidades hoje não estão fazendo a retirada da casca. As árvores que não, né, estariam lá, a gente não teria dano nenhum, não mudou nada, né? Todo esse problema aí não mudou nada no meio ambiente. E aí a gente está há mais de 15 anos, 2005 a autuação, né? Nós estamos em 2023. Então a gente está há muito tempo com uma discussão de uma coisa que nem precisava ter começado. Então é um caso curioso que a gente trouxe para mostrar para vocês e que teve esse reflexo nas 3 esferas, e espero que tenha ficado assim mais palpável agora o que se trata cada uma delas. E aí aqui o resumão do que a gente tratou hoje. Vamos lá. O que a gente quer deixar muito claro para vocês é que o direito ambiental ele é muito complexo, mas ele é possível, ele é dominável. Por quê? Porque tem hierarquia de leis, tem as regras gerais, a gente tem muitas leis de políticas nacionais que gerem, que direcionam o direito ambiental, política nacional de resíduos, política nacional de água, política nacional de biossegurança, de biodiversidade, política nacional a própria política nacional do meio ambiente, que é a Lei 6938, que começou o direito no Brasil. Então, com o domínio dessas políticas nacionais e entendendo essa hierarquia e esse ponto da tríplice responsabilidade, da possibilidade de algum dano ambiental ser aceito pela sociedade por causa do licenciamento, vocês vão conseguir ter um domínio de ferramentas. Vocês não vão decorar todas as leis, mas vocês vão ter noção, quando chegar o caso na mesa, onde buscar a regra para isso que eu estou olhando aqui. E da regra federal, você vai ter os desdobramentos, você vai ter o decreto, você vai fazer uma pesquisa com aquele número de decreto, você vai ter alguma coisa no seu estado. Então, é uma coisa que você vai conseguindo destrinchar para trabalhar com qualquer caso. Ele é uma área super em crescimento, o sistema jurídico é diferenciado, mas é dominável. Veja, né, a capacidade, a complexidade desse caso prático que a gente trouxe, quanta legislação a gente usou, mas a gente conseguiu vencer no final por detalhes. Não era competência desse, aquele não disse que não precisava, não comprovou dano. Então, com isso, um caso que teve uma repercussão na época, saiu no jornal, caso de pirataria no Brasil e tal, a gente conseguiu dominar e conseguiu ganhar o caso. E essa ideia geral é uma ferramenta para vocês, para a direção. Mesmo que vocês não se inscrevam no curso, mesmo que vocês não queiram aprofundar, se vocês saírem daqui com a noção de que, em direito ambiental, vocês têm que ter o conhecimento das políticas nacionais, vocês precisam olhar a hierarquia das leis, ter a noção da tríplice responsabilidade, vocês já saem daqui muito melhores do que vieram para essa aula, e é isso que a gente queria muito passar para vocês. Pode passar, Manu. O que a gente quer também colocar, para quem tiver interesse, é sobre o curso que a gente vai dar. São 4 encontros, né? O curso, para quem quiser adquirir o curso, a gente vai aprofundar nessas ferramentas e a gente vai dar para vocês um pouco mais dessa familiaridade com esse arcabouço todo, arcabouço, eu não quero nem usar essa palavra, porque o Haddad está usando tanto que eu estou fora, mas a gente quer dar para vocês um pouco mais dessa habilidade, dessa vivência, e até para identificar o que o Ministério faz, o que os órgãos fazem, qual que é mais complicado que o outro. Então, a gente dividiu em 4 encontros o nosso curso.
Dia 19 e 26 de abril, a gente vai falar do Sistema Nacional de Meio Ambiente, então a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão dos órgãos. Vai vir esse promotor, que é o doutor Valera, de Minas Gerais, falar de Ministério Público. Obrigada, pessoal, que está elogiando aí, que bom que vocês gostaram. No dia 26, a gente vai falar das responsabilidades e vai ligar essas responsabilidades ao licenciamento. Então, onde para a minha responsabilidade quando eu tenho uma licença? Como eu faço para ter o licenciamento de atividades variadas, enfim. No dia 3 de maio, a gente vai falar sobre espaços protegidos, vai entrar a unidade de conservação, terra indígena, toda a parte de reservas legais, APPs, o que pode, o que não pode fazer, e regularidade ambiental de imóveis rurais, para quem está mais ligado no agro aí. E, por fim, no dia 11 de maio, a gente vai trazer a questão de discussão de casos práticos para atuar mais no direito ambiental, né? A parte mais jurídica, e os técnicos que ficarem também saem daqui com diferencial, com certeza. Esses encontros são semanais, vão acontecer às 19 horas. Que bom que aí o pessoal gostou, gente do Brasil inteiro, a gente está bem feliz, mais de 100 pessoas se mantiveram aqui, então para nós é super legal. Nesses encontros, para esse curso que é mais diverso, o valor, pode passar, Manu, é de R$ 1.997 para os 4 encontros. As pessoas que ficarem vão ficar disponíveis, com essas aulas disponíveis por 1 ano, as pessoas que comprarem o curso. Então, de repente, surgiu uma dúvida, volta lá, assiste a gravação de novo. Eu já comprei vários cursos, né, de plataformas assim, então eu sempre volto para uma consulta ou para ouvir alguma outra coisa, uma expressão, né? Chega um caso, meu Deus, mas ela falou alguma coisa sobre isso, volta lá. E aí, nesse ano, você acaba criando essa familiaridade com tudo que foi dado. E nessas 4 aulas, a gente vai abordar, gente, olha, 90% dos problemas que vocês tiverem vão estar ali. É licenciamento, é questão de responsabilidade, é a parte de unidade de conservação, vai estar ali dentro de vocês. Para quem ficou até agora, e aí muito menos pessoas, a gente está dando desconto de R$300 aí, praticamente. 1.697 para quem se inscrever, comprar o curso até hoje, meia-noite. Forma de pagamento, não faço ideia. Alguém me ajude, mas vou perguntar aqui para os universitários. Lá no chat eles escrevem, o pessoal vai escrever ali no chat para vocês, mas provavelmente cartão, Pix, tudo até isso. O Pix boleto em até 12 vezes, gente, é um investimento, meu Deus, que vale muito. Eu queria ter tido essa oportunidade quando a gente começou. 12 em até 12 pagamentos. E para quem está aqui, então, já diz aí que está aqui, fica 1.697, 12 vezes cartão, Pix ou boleto. A gente tem uma garantia também incondicional, tá? Quem fizer a próxima aula, ficar 15 dias, comprou o curso, passou 15 dias do curso, falou, cara, não era isso que eu queria, não vai me acrescentar, você não precisa explicar nada, você pede o reembolso e a gente devolve integralmente esse dinheiro, porque a gente tem certeza de que o que a gente vai trazer é muito enriquecedor, são ferramentas super úteis. Então, assim, quase R$300 de desconto para dividir em 12 vezes um investimento de 1.697 e seu dinheiro de volta, parece uma coisa super comercial. Mas não é, a gente quer realmente, a gente quer profissionais que trabalhem com isso. Gente, nós estamos bombando, graças a Deus. A gente está, assim, num sucesso que eu gostaria muito, eu me sinto na obrigação social de dividir. Eu sou cristã também, eu me sinto na obrigação cristã de dividir com a sociedade, com as pessoas, essa coisa que eu tive, essa oportunidade que eu tive de crescer. E se a gente puder facilitar isso, melhor ainda. Então, tem o link no chat. Quem quiser certificado desta aula, o link também está no chat, né? Clica lá que vai gerar um certificado para vocês. E por fim, cerejinha do bolo, a gente tem um grande finale. E as nossas aulas vão ser lá no dia 17 e 26, no dia 3 e 11, mas no dia 12, nós vamos ter um encontro em campo. A aula do dia 11, ela vai ser transmitida pelo Zoom também, mas ela já vai ser presencial. 15 Nós vagas, escolhemos uma só para 15 vagas, esse presencial do dia 11 também. Isso aí. Ó, o pessoal está perguntando aqui se pode ser pago amanhã com desconto.
Peço ajuda para os universitários aí, Não, se dá não para fazer pode. até É amanhã. hoje, gente. É até hoje, meia-noite, porque eu acho que tem um problema técnico Tem, não tem como fazer sessão, exato, é hoje mesmo. É até hoje 11h59, né? Daí ele fecha. Sinto muito. Ó, pode gerar o boleto hoje, ó. Tem uma solução aí. Você gera o boleto, não Aí, precisa pagar hoje, mas gera o boleto hoje e paga amanhã. Esse final vai ser assim: são só 15 vagas, porque nós escolhemos uma fazenda modelo de um cliente nosso em Araçatuba, Fazenda Betânia. Ele produz batata, ele tem gado, ele tem reserva legal, APP, é uma fazenda super sustentável, e a gente quer levar vocês para ter uma experiência lá. Por que só tem 15 vagas? Porque a fazenda é limitada, a gente vai fazer o encontro à noite num hotel em Araçatuba, a gente vai dar conteúdo, esse conteúdo vai ser por Zoom e lá presencialmente. E no dia 12, aí nós vamos só com essas 15 pessoas para a fazenda fazer essa experiência em campo. Nós vamos a ter um ideia. almoço lá. Desculpa, Pode pode falar, Manu. falar. A ideia das 15 vagas é justamente porque esse último encontro que a gente vai ter no dia 11, ele vai ser muito troca de experiência. A gente vai colocar muitos casos práticos, a gente vai tirar dúvida. E aí a gente queria que ficasse uma coisa bem próxima mesmo. A gente quer que as pessoas, essas 15 pessoas, aproveitem, possam ter um contato mais próximo com todos nós, tirem dúvidas sobre qualquer coisa. Então, a ideia de ter 15 vagas é justamente para ter realmente um plus aí. Esse encontro, não sei, acho que você não falou ainda, é um valor a mais, tá? Quando vocês A fizerem a parte, inscrição, né? isso, quando vocês fizerem a inscrição do curso para as 4 aulas online, vai ter um momento em que vai para você preencher um formulário de interesse para esse evento presencial. E aí, se você tiver interesse, você clica lá que vai passar todas as informações. Muito bom, muito bom. Tem bastante, tá aí, ó, o link tá colocado aí, o link do certificado dessa aula, tá? Tá no chat. E aí, que horas são? Volta 10 para as 10. Vamos responder algumas perguntas, se vocês quiserem, a gente tem que encerrar às 10 horas. Ó, já fiz minha inscrição, Luciane, muito bem, muito bem. Pessoal, obrigada pela presença. Espero que a gente tenha acrescentado para vocês. Nossa, eu abri o chat aqui numa página grande, sumiu todo mundo. Tem Mas uma pergunta aqui do encontro presencial, acho que a gente esclareceu, né? Dia 11 e 12. Deixa eu ver o que ó, mais. Natália, fiz a inscrição, mas não achei o lugar do dia de campo. E quando vai ser o encontro presencial, né? Dia 11 e 12. 11 em Araçatuba, no hotel, mas quem não for nesse encontro presencial, a gente vai transmitir normalmente. E aí, na questão, na hora que você quiser e fizer a inscrição para estar no do dia 12, você vai participar desse encontro do dia 11 que vai ser transmitido, mas no dia 12 não vai ser transmitido, e aí a gente vai fazer a visita de campo na Fazenda Betânia, que vai ser uma conversa e uma troca entre a gente, e são 15 vagas para ser realmente uma experiência bem pessoal. Vocês podem trazer dúvidas, casos práticos, a gente vai ajudar, meio que uma mentoria ali com vocês, e fazer a questão dessa visita de campo, que é super diferente, né? Que é uma questão de apresentar na prática alguma coisa que vocês vão ver durante o curso todo. Eu não sei se a Marta está aí ainda, ela comentou sobre querer uma segunda turma em julho. A gente provavelmente vai abrir mais turmas, não sei qual é a nossa ideia, mas as aulas elas ficam gravadas por um ano, né? Então você não vai conseguir Isso. assistir online, porque eu sei que assim não é tão simples assim você separar 4 dias seguidos, né? 4 semanas seguidas para você assistir. E por isso a gente vai deixar disponível lá por um ano. Então nada impede, né, que você assista depois. A gente vai ter um e-mail para uma troca de dúvidas, para a gente poder trocar ideias ali pelo e-mail também. Então, não vai perder tanto quem não tiver presencial. Lógico que presencial tem uma troca muito melhor, né? Presencial não, é online, ao vivo, mas a pessoa que assiste gravado não vai perder tanto assim também. Sim, porque aí também vai poder entrar em contato de outra forma. A gente quer estar acessível. As pessoas que me seguem aqui já sabem, né? A maioria aqui, ó, tinha aqui um monte de pessoas que já me seguem, me mandam direct, eu respondo. A gente tem essa interação.
Eu queria, né, multiplicar isso e conseguir, porque a equipe está aí agora, ó. Manoele está aí, a gente sabe que está aí no back-off, aí a Maria Fernanda está aí atrás ajudando. A equipe está toda, a Luísa, a Manuela, sempre à disposição para a gente tentar realmente fazer esse atendimento. A gente quer que o Brasil tenha profissionais das carreiras verdes, porque o mundo inteiro está querendo profissionais bons de carreiras verdes. A gente quer que todos vocês estejam dentro desse jogo aí, porque nós não vamos dar conta sozinha mesmo. Então é isso. Gente, muito obrigada. Inscrição feita, o povo já está aqui. Muito bem, corre lá, faz a tua inscrição. Muito obrigada pelo tempo de A vocês, gente tem pela lá aquele grupo do WhatsApp, se disposição. vocês estiverem lá, a gente vai, peguem os nossos contatos, mandem dúvidas, mandem no e-mail, falem com a gente no Instagram. Se tiver coisa que a gente não respondeu aqui no chat, a gente vai dar uma olhadinha, vamos responder nas nossas redes sociais durante a semana. Então, cobrem a gente de alguma falta de retorno, que a gente quer muito manter a comunicação aí com vocês. Que bom, gente. Bastante gente gostando, elogiando aqui. Muito obrigada, viu? Boa noite e a gente se vê, espero que com grande parte de vocês, dia 19. Tchau. Até mais, gente.